Na última mensagem dissemos, na quarta-feira passada, quanto ao sentido da expressão de Paulo em Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, que na próxima quarta-feira, creio, dissemos, meditaríamos nessas coisas tão importantes, mais detidamente. O texto, Romanos 1,16 é este: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vamos dizer isso juntos? Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Nós vimos, ou começamos a ver, que o tipo de figura que Paulo utiliza aqui, não me envergonho do Evangelho, é a litotes, ou litotes, uma negação da afirmação contrária. É uma figura de retórica. Então, Paulo, em vez de dizer que se orgulha do Evangelho, diz não se envergonha do Evangelho. Dizer que não se envergonha do Evangelho é mesmo outra maneira de ele dizer que se orgulha, que se gloria no Evangelho. Paulo escreve aos Gálatas, em Gálatas 6,14: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gloriar-me na cruz. Paulo se gloriava na cruz. Ele se gloriava da pregação da cruz. Mas aqui ele prefere dizer em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho. Houve outra situação, e nós citamos e vamos recitar, ou citar novamente isso. Houve outra situação em que Paulo também usou esse tipo de expressão. Ele estava em dificuldade por causa de uma população raivosa, turbulenta em Jerusalém, que queria matá-lo. O comandante da legião romana envia suas tropas para livrar Paulo da turba, e conversa com Paulo, e Paulo diz o seguinte: eu sou cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre. Em Atos 21, verso 39, Paulo diz isso. Cidade não pouco célebre. Em vez de dizer que era cidadão de uma cidade muito importante, ele usa essa expressão que acabamos de ver. Dessa mesma maneira, Paulo fala aqui em Romanos 1,16. Ele está realmente dizendo aos crentes de Roma que está pronto a pregar o Evangelho em Roma, está pronto a pregá-lo em todo e qualquer lugar, não precisa se justificar, e assevera isto dizendo: eu não me envergonho. A pergunta que nós fazemos agora é por que Paulo usou essa forma negativa de se expressar? Porque, em vez de dizer eu me orgulho do Evangelho, ele usou justamente não me envergonho do Evangelho. É claro que Paulo, cheio do Espírito Santo, filósofo, um homem extremamente erudito, inclusive uma associação inglesa, faz alguns anos, se reuniu em Londres para selecionar nomes das pessoas que eles consideravam as 100 mais inteligentes, os 100 mais intelectuais da história. Entre eles está Paulo. Paulo é um dos maiores nomes do pensamento na história do mundo. Por que Paulo utiliza essa maneira de se expressar? Em primeiro lugar, Paulo queria ajudar, evidentemente, os irmãos, membros da Igreja de Cristo em Roma. Certamente havia pessoas que, embora fossem cristãs, de algum modo estavam sendo tentadas a se envergonharem do Evangelho. Paulo vai dizer, por exemplo, para um jovem pastor, com quem ele tinha uma ligação muito profunda, sobre quem tinha imposto as mãos, acerca de quem havia profetizado. Paulo diz para o jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo 1,8: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Paulo não ignorava
que existe uma tentação que pode atacar os cristãos, até mesmo pastor, como no caso de Timóteo. Envergonhar-se do Evangelho. A coisa mais grandiosa que ele vai falar sobre Onesíforo, um cristão, o tremendo elogio que Paulo vai fazer sobre Onesíforo, é de que quando Paulo estava em Roma, 2 Timóteo 1, versos 16 e 17 contam isso para nós. Onesíforo, diz Paulo, me procurou solicitamente até me encontrar. E muitas vezes me deu ânimo, e nunca se envergonhou das minhas algemas. Está subentendida nessa fala de Paulo a seguinte condição: muitos se envergonhavam. Havia crentes que se envergonhavam das prisões de Paulo. Onesíforo é exaltado justamente porque não se envergonhou. Havia cristãos que sabiam que Paulo estava lá, preso em Roma, mas fingiam que não sabiam. Não queriam se associar a ele. Tinham vergonha, foram tentados nessa questão e caíram. Envergonhar-se do Evangelho. Há uma enorme probabilidade, quase nem podemos dizer só probabilidade, de que em Roma também houvesse esse problema. Paulo está se expressando dessa maneira com a finalidade de ajudar aqueles irmãos, com a finalidade de fortalecer aqueles irmãos, com a finalidade de libertar aqueles irmãos desse espírito de temor. E Paulo vai dizer algo sobre isso em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus nos deu um espírito de ousadia com disciplina, uma disciplina espiritual certa. Essa moderação que aparece aqui no final do verso. Deus não nos deu um espírito de medo, Deus nos deu fortaleza, Deus nos deu amor, Deus nos deu disciplina do Espírito Santo. Paulo está dizendo para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, Timóteo, levante-se. Timóteo, desperte o dom que está em você e que foi dado a você por imposição das mãos do presbitério. Aviva o fogo, Timóteo, aviva-o, ativa-o, atiça-o. Faça o fogo se inflamar de novo e de novo. E agora aos Romanos, Paulo está fazendo algo parecido. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho. Meus irmãos de Roma, eu não me envergonho do Evangelho. Na verdade, em segundo lugar, nós podemos até avançar mais um pouco. Não só em Roma. O próprio Paulo pode ter sido muito bem tentado, no sentido de se envergonhar do Evangelho. E por esta afirmação, estar compartilhando com os irmãos de Roma, como ele venceu. Nós estamos com isso, não estamos evidentemente dizendo que Paulo caiu, mas que certamente, muito provavelmente, o diabo tentou nesse sentido, como tem tentado muitos outros servos de Deus desde sempre. Paulo, apóstolo, está empregando essa expressão, possivelmente também para mostrar aos crentes de Roma, meus irmãos, a tentação vem a todos. Todos, em algum momento, somos tentados a negarmos nossa fé. Mas, meus irmãos, eu venci a tentação. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Entretanto, ainda que o Evangelho seja o poder de Deus, a pergunta óbvia é: por que alguém se envergonharia dele? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação.
de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Cremos nisso, amém? O evangelho é poder. Então por que alguém se envergonharia dele? Essa é uma questão extremamente importante. Já queremos começar dizendo o seguinte: se uma pessoa nunca experimentou essa tentação bem específica, bem particular, provavelmente isso não se deve ao fato de essa pessoa ser um cristão excepcionalmente ungido, mas talvez seja justamente por causa do contrário. Talvez nunca se envergonhou, ou nunca foi tentado, a se envergonhar, quem nunca deu testemunho real. Talvez seja essa a questão aqui, da mais alta importância. Porque não causa boa impressão para o mundo falar do evangelho. Não causa boa impressão entre os crentes, por exemplo, dizer: desde quando eu criei no evangelho, nunca fui tentado a duvidar, nunca fui tentado a me envergonhar. Isso não soa bem. Se foi ou não verdade, no caso do apóstolo Paulo, certamente foi verdade no caso de Timóteo. Ou muito provavelmente foi verdadeiro no caso de Timóteo. E se nós lermos as biografias de homens e mulheres de Deus, inclusive de mártires ao longo dos séculos, todos eles sofreram tentações nessa linha. Todos em algum momento foram, no mínimo, tentados a não declararem sua fé em Jesus. Quando o estavam fazendo, quando o vinham fazendo. George Whitefield, avivamento wesleyano, século XVIII. John Wesley, Charles Wesley, seu irmão, estavam pregando o evangelho em Londres. Foram expostos ao ridículo, ao escárnio, ao desprezo, receberam apelidos. Londres, na época, com sua, aspas bem grandes aqui, sociedade polida, teve um dos maiores oradores que o mundo já viu, que foi George Whitefield, poderoso na pregação. Mas Whitefield tinha uma característica física específica. Ele tinha fraqueza num dos músculos oculares, um dos olhos dele era frágil, e ele era estrábico. Nos grandes círculos de Londres, George Whitefield era zombado como doutor Strabicum. Era ridicularizado, e não apenas por causa da sua aparência física, também por causa da sua mensagem. Zombavam do evangelho que ele pregava. John Wesley, Charles Wesley, idem. Martin Lloyd Jones conta para nós que até os seus parentes zombavam deles e diziam praticamente: olhem aqui, por que vocês se fazem loucos? Por que não podem pregar como os outros? John Wesley e sua trupe pregavam nas ruas, pregavam debaixo de árvores, pregavam em praças. Por que vocês não podem pregar como os outros? Vocês só conseguem, o que os parentes diziam, vocês só conseguem uma turba de gente ordinária, comum, ignorante, que os segue aonde quer que vocês vão. Vocês terão essa turba, e aí eles começam a citar cidades, em Kennington, vocês a terão em Moorfields, vocês a terão em Tottenham Court Road. Vocês serão essa gente no país todo, mas a pregação de vocês só atrai esse tipo de gente. Só gente comum, só o povão. Lloyd Jones fala algo até sobre Susanna Wesley. A mãe deles, inclusive no início do ministério, falava desse mesmo jeito. Ela também os acusava, depois ela mudou. Nem a mãe reputava como digno, como exaltado o ministério do filho, um avivalista.
E certamente isso machucava o coração de John Wesley. John Wesley tinha se formado em Oxford. John Wesley era um erudito. John Wesley, à semelhança de Paulo, se levantava e dizia: não me envergonho, eu vou me fazer ainda mais vil, vou pregar às multidões. Essa era a fala de Wesley. Mas a tentação vem. A Bíblia diz que Pedro foi tentado a se envergonhar do Evangelho. E eu não estou me referindo à negação de Pedro durante a paixão de Cristo. Estou me referindo ao famoso debate entre Paulo e Pedro em Antioquia. Pedro vai visitar os crentes gentios em Antioquia, se relaciona com eles sem qualquer distanciamento, se faz como um deles, são seus irmãos em Cristo, mas quando chegam crentes, diz a Escritura, de origem judaica, enviados por Tiago de Jerusalém, Pedro se envergonha do Evangelho e Paulo repreende. Gálatas capítulo 2, Paulo nos conta a história a partir do verso 11. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Verso 14, olha só. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Porque agora você está negando a liberdade para a qual Cristo nos chamou. É essa a questão aqui. Não estava andando bem conforme o Evangelho, bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho. Paulo vê a coisa na profundidade que ela possui. Mesma coisa acontece no Apocalipse com a igreja de Sardes. O anjo da igreja, ou seja, o pastor da igreja, recebe a mensagem de Jesus por meio de João, mensagem para ser repassada aos crentes de Sardes. Os pastores das igrejas aqui no início do Apocalipse aparecem como os grandes representantes das igrejas. E a mensagem é esta, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 3. É o anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Perdão, a partir do verso 1. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Observa a gravidade disso. Jesus não está aqui usando de meias palavras. Não há meias palavras nessa fala ao anjo da igreja de Sardes. Você está numa condição de alguém que está morto. Lembrando que a única possibilidade aqui é de morte espiritual. Evidentemente não é morte física. É óbvio. A fala do Senhor ao anjo da igreja de Sardes é: essa igreja, em grande parte, a gente vai ver na continuação do texto, morreu. A ideia aqui é caiu da graça mesmo, morreu. Olha o verso 2. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Há duas possibilidades aqui. A referência ou é às poucas obras justas que ainda restavam, feitas pelos membros daquela igreja, e que precisavam ser aumentadas. As obras justas tinham diminuído consideravelmente. As poucas que restavam precisavam ser mantidas e, na verdade, aumentadas. Ou a fala aqui, o restante que estava para morrer, talvez isso possa se referir ao remanescente fiel, aos poucos que não haviam morrido, mas que corriam o risco também de cair da graça. Eles tinham que ser fortalecidos para não caírem. E Jesus diz o porquê de ele estar falando essas coisas, ainda no verso 2, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares,
Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Se nós lermos 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 2 cartas de Paulo, né? As 2 primeiras que ele escreveu, que fazem parte do cânon. Se nós lermos 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, Cristo vem como ladrão. Isso é muito importante nós memorizarmos. Cristo vem como ladrão para os perdidos. Cristo não vem como ladrão para os salvos. Os salvos, ao contrário, o aguardam. Eles vivem na expectativa da iminente volta de Cristo. É isso que Paulo diz aos Tessalonicenses. Para quem Cristo vem como ladrão? Para quem não está no caminho. Jesus está falando isso para uma igreja. A igreja de Sardes. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Verso 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco. Ou seja, possuíam vestes limpas, muitos possuíam vestes limpas, não as mantiveram limpas, não permaneceram testemunhando, sujaram as suas vestes. Mas havia outros, alguns, diz Jesus, algumas pessoas, um remanescente fiel, que não se contaminou. Também tens em Sardes algumas pessoas, Sardes, que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer? Diga comigo, o que vencer? O texto diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. É importante nós termos claro o seguinte: muito antes de o texto estar dizendo da impossibilidade desse ato, a impossibilidade, como querem alguns forçarem esse sentido no texto, que aqui estaria sendo dita a impossibilidade de o nome ser riscado do livro, a carta, na verdade, dá a entender justamente o contrário. A referência aqui sugere a existência de registros. Claro que Deus não tem livros, claro que tudo isso é simbólico. Mas a referência aqui é a registros de cidadania que tanto gentios quanto judeus possuíam. Os livros de árvores genealógicas, os livros de cidadania. Jesus diz: aquele que for fiel, que vencer, que mantiver brancas suas vestes, jamais passará pela experiência de cair da graça. E aí Jesus fecha com uma figura que é lá dos evangelhos: e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus já tinha dito isso nos evangelhos. Quem o segue não deve jamais se envergonhar dele. Jesus já tinha dito isso lá em Mateus, em Lucas. Verso 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que nós temos aqui é que os crentes de Sardes, em sua maioria, a exceção era a minoria, em sua maioria, tinham sido reprovados no teste da confissão. Talvez, hipótese, o texto não diz exatamente como eles não mantiveram limpas suas vestes. Não nos é dado esse detalhe. Mas o que sabemos pela pesquisa histórica é que em Sardes estava o centro mundial do culto à deusa Cibele. Um culto pagão, libertino, sensual. A capital disso era Sardes. Talvez os crentes de Sardes, em sua maioria, Sardo ou Sardes, tivessem assentido com o culto libertino a Cibele. Talvez fosse isso. Uma coisa nós sabemos: aqueles crentes não mantiveram brancas as suas vestes. Eis a fala de Jesus sobre não se envergonhar dele em Mateus capítulo 10.
E aí Jesus vai nos dar um contexto em que o teste da confissão se dá. Momentos ou relações nas quais esse teste ocorre. Mateus 10, a partir do verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ou seja, o contexto aqui é de risco de morte por causa da proclamação de Cristo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens. Observa que agora Jesus não está dizendo, depois ele vai dizer, qualquer que não me negar, não é isso. Aqui a fala é positiva, ou seja, a proclamação para o salvo, eu não diria nem que simplesmente é obrigatória, ela é própria do salvo. O salvo não consegue não falar de seu Salvador. Ela é própria do salvo. Por vezes ele será, como estamos vendo, tentado a não fazer. Mas isso vem como uma tentação, como algo de fora, como um ataque. Porque é próprio do salvo falar do Salvador. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, que proclamar Jesus, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. É óbvio que só pode confessar ou negar quem no mínimo o conhece. A negação é possível a quem conhece, viu? Eu não posso negar conhecimento de alguém que eu não conheço. Se eu negar conhecimento de alguém que eu não conheço, eu estou falando a verdade. Agora, se eu negar que eu não conheço aquele que me salvou, eu caio no que Jesus está dizendo aqui. Qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. E ele prossegue falando sobre o contexto: não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, diz Jesus, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Primeiro o contexto de fora, mas depois o contexto de dentro, dentro de casa, no seio familiar. Em ambas as situações, o crente poderá ser testado no teste da confissão. Ele vai confessar Jesus como Senhor. Há uma tentação real, que por vezes mostra as suas presas como se fora uma fera a crentes reais, a verdadeiros crentes, envergonhar-se do Evangelho. Como ela surge? Como essa tentação chega aos nossos ouvidos? O que tende a levar o cristão a se envergonhar do Evangelho é o fato de que o mundo sempre o ridiculariza e o considera loucura. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessas coisas, porque em Romanos estamos vendo a síntese do Evangelho. Isso aconteceu nos primeiros tempos da igreja. Paulo escreve exatamente isso aos Coríntios. Ele diz em 1 Coríntios 1, 23, texto por demais conhecido, que o Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os não-judeus, para os gregos.
o mundo vai abominar o Evangelho, abominá-lo completamente. Os fariseus odiaram o Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. O manifesto em Cristo, eles odiaram. Os judeus, de um modo geral, depois da assunção de Cristo, odiaram o Evangelho no meio dos apóstolos, ou por meio dos apóstolos. Os gregos, muitos, também odiaram o Evangelho da mesma forma. O mundo, de um modo geral, ridiculariza o Evangelho. Observa que eu não vou falar essas coisas sem esperança até o final da mensagem, viu? Eu creio no avivamento. Ele é um fato histórico, mas eu estou falando aqui sobre as inclinações naturais dos seres humanos. Estamos juntos? A inclinação natural é esta. O Evangelho, por natureza, é ridículo. E os seres humanos, por natureza, não gostam de estar associados a algo que seja ridículo. A pergunta que nós fazemos é: por que o mundo acha o Evangelho ridículo? 1 Coríntios 1, verso 23. Porque o Evangelho é ridículo, porque ele é alvo de zombaria. A resposta é simples: por causa das palavras do Evangelho, por causa da mensagem veiculada pelo Evangelho. O que o Evangelho diz? O Evangelho diz que um homem, nascido de um berço pobre, José e Maria eram pobres, basta nós lembrarmos que em Lucas 2, 24, eles oferecem, na purificação ali, na consagração de Jesus, eles oferecem um par de rolinhas ou 2 pombinhos, que era a oferta dos pobres. José e Maria eram pobres, Jesus nasceu então num lar pobre, foi criado numa aldeia pequena, foi treinado como carpinteiro. Nós pregamos esse Cristo. Nós dizemos que ele foi crucificado, além de ter nascido de um berço pobre, ser criado numa aldeia humilde, de ser treinado para uma profissão desprezível. Nós dizemos que ele foi crucificado em fraqueza, mesmo tendo anunciado a todo lado que ele era o próprio Filho de Deus. Ele foi deixado na cruz sob o maior desamparo. Foi cravado na cruz, morreu enquanto toda a turba zombava dele, o ridicularizava, dizendo justamente o que Lucas 23, 35 diz: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Que ele prove a sua origem, que ele revele de fato a sua identidade por meio do seu autossalvamento. E ele não se salvou. A proclamação do Evangelho é a de que um carpinteiro, tendo vivido uma vida humilde, morreu numa cruz, e esse humilde carpinteiro é o Salvador do mundo e o Filho de Deus. Para os judeus isso era uma coisa escandalosa, uma pedra de tropeço. Para os gregos, a mais refinada loucura. Essa mensagem cai aos olhos do homem natural, da carne, que não entende, que ela não é espiritual, ela não entende o mundo espiritual. Absolutamente uma sensação de que se está diante de uma mensagem ridícula. O homem, por natureza, não gosta de ser ridicularizado. Pelo que, naturalmente, esta mensagem causa constrangimento. Essa é a tentação. Vamos falar isso de uma outra forma. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho é a exposição de um certo número de fatos
que não se encaixam nas expectativas de muitos seres humanos. O Evangelho não é uma filosofia. Aliás, o mundo não ridiculariza a filosofia. O mundo até gosta de discussões inteligentes, regadas de cultura. Isso é algo aparentemente interessante para muitas pessoas. Rivais se apresentam, discutem de modo educado. O mundo gosta disso. Mas o Evangelho nada tem a ver com uma filosofia. Não há nele nenhum grande argumento filosófico. Os 4 evangelhos falam sobre uma pessoa, terminando com sua morte e sua ressurreição. Aliás, declarações absolutamente extraordinárias sobre essa pessoa. Essas declarações vão aparecer na boca de gente comum, de gente iletrada. Observa que eu não estou despregando o Evangelho nesta noite, viu? Eu não estou aqui como um cético. Eu creio no Evangelho de Cristo, de todo o meu coração. Mas o Evangelho não se encaixa nas expectativas vaidosas do mundo. Ele não segue métodos da filosofia, não é um sistema filosófico, e Paulo sabia disso muito bem. Quando Paulo visita Atenas pela primeira vez e começa a falar ali, a Bíblia diz para nós que filósofos, epicureus e estoicos, Atos 17, 18, vão dizer o seguinte: que quer dizer esse paroleiro, esse falador aí? Estão chamando Paulo de paroleiro. E outros, diz o texto, parece que é pregador de deuses estranhos. Está todo mundo querendo entender, porque lhes anunciava, diz o texto, a Jesus e a ressurreição. E quando Paulo, diz a Bíblia, se pôs a pregar para eles, começam a ridicularizá-lo, especialmente quando Paulo toca no assunto morte e ressurreição de Cristo. Eles param de ouvir. Eles entendem que aquilo não era uma filosofia, entendem que Paulo está falando sobre alguma outra pessoa, um Deus que eles não conheciam, e dizem: isso é loucura, isso é um absurdo. Paulo não entra em Atenas pregando filosofia. Talvez seja justamente isso que faça com que, por vezes, cristãos verdadeiros sejam tentados, quando falam do Evangelho diante de pessoas ditas, instruídas, cultas de mentalidade filosófica. Naturalmente, Paulo está agora escrevendo para cristãos de Roma, dizendo o seguinte: meus irmãos, eu, filósofo, vocês sabem, eu, Paulo, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é plenamente inteligível ao sábio desse mundo. Não. Paulo diz, porque o Evangelho é poder divino para salvar. Não é nenhum sistema filosófico que o sábio deste mundo possa dizer: oh, não é. Em Roma nós temos mais um problema. Roma era a capital do império. Lá não havia apenas a questão do saber, lá havia a questão do poder. Era a sede do governo imperial, para onde iam os poderosos. Poderosos frequentemente passavam por lá. Aliás, lá, sendo a sede do império, era também onde estava o próprio imperador. Roma tinha pompa, Roma tinha cerimônia de imperadores romanos, da corte romana. E Paulo chega com a mensagem, e os cristãos estão com a mensagem dizendo: o Salvador do mundo é um carpinteiro.
carpinteiro de uma vila chamada Nazaré. Nazazá. Não é isso que um dos discípulos vai dizer? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazá. Como se fala isso? Paulo sabe da possibilidade real de Satanás tentar os crentes. Por causa da pompa de Roma, o evangelho poderia soar como uma piada mais nova. O povo dizendo agora que um carpinteiro de Nazaré, uma vila da terra dos judeus, é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que ele salva o mundo morrendo numa cruz. Isso é uma brincadeira. É divertido. Essa bem pode ser a reação dos poderosos. Paulo era um intelectual. Paulo sabia muito bem. Para ele, Paulo, não era fácil, não era simples suportar o sarcasmo, a zombaria, o escárnio, mas ele o faz porque está impregnado da presença de Deus, do amor de Deus, de experiências reais com Deus. Não estou falando que o evangelho fica aquém da filosofia, em nenhum momento eu falei isso. Mas ele não cabe dentro de nenhum sistema filosófico. O evangelho não requer de nós que nós sejamos os mais refinados tolos. Não, jamais isso. Mas o evangelho vai para muito além dos nossos esquemas intelectuais. Paulo vai falar sobre o problema desta tentação nos 3 primeiros capítulos da carta 1 aos Coríntios. Ele fala de todo o seu preparo, ele está com todo o seu preparo, ele tem toda a sua consciência, a sua sabedoria, a sua capacidade, mas ele simplesmente prega. E prega sabendo que os seus ouvintes, por vezes, estavam considerando que o que ele estava falando era loucura. Ele sabe disso. Paulo cita isso, inclusive. Ele afirma deliberadamente, olha só, que ele se fez louco por amor de Cristo. E diz ainda mais, 1 Coríntios capítulo 3, de 18 a 20, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Noutras palavras, Paulo está dizendo para os seus ouvintes, ou acerca dos seus ouvintes, vocês se interessam pela sabedoria, vocês nos consideram loucos, mas eu digo a vocês, se vocês realmente querem ser sábios, seria melhor que se tornassem loucos juntamente conosco, e então vocês teriam a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria. Quer ver uma coisa? Não se explica filosoficamente a existência do universo. Isso não cabe dentro da filosofia. As leis da matéria obrigatoriamente dizem para nós que a matéria vem do nada. As leis da matéria exigem que a matéria tenha começado a existir. Mas filosoficamente falando, é impossível o nada produzir alguma coisa. Nada vem do nada. Mas a Bíblia diz que Deus criou o universo do nada.
Esse é o poder de Deus. Como explicar isso filosoficamente? Não dá para explicar isso nem pela física. A física teórica se debate com esse problema, não tem solução. Deus é a origem daquilo que existe e que não poderia existir. A questão é, não poderia haver universo, filosoficamente falando. Haver universo é um problema para toda a ciência. A matéria não poderia existir. A matéria está em deterioração contínua até que tudo se transforme apenas em energia térmica. Esse é o fim da matéria, esse é o destino final da matéria. Portanto, ela teve que ter começado. E como começou? Antes dela tinha nada. E a Bíblia diz exatamente isso. Há 3.500 anos Moisés escreveu: Bereshit bara Elohim. No princípio Deus criou do nada. E a filosofia? E a filosofia não alcança isso. A mais alta filosofia não vai alcançar isso. E a física teórica alcança? Não tem como alcançar isso. Isso é inalcançável, inatingível. A gente está falando do Deus Todo-Poderoso. Mas nós existimos. As árvores existem, a terra existe. Isso é um problema. Por isso a Bíblia diz: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Absolutamente vãos. Absolutamente inúteis para a salvação. Para a salvação tem que haver fé. Esse é o remédio para a alma humana. Aleluia. O raciocínio vai até um limite da existência. O raciocínio lógico. Depois você precisa crer. A fé ultrapassa a razão. Mas o mundo gosta do intelecto. O mundo gosta do entendimento natural, das coisas da mente humana, das elaborações humanas, de uma mente tão pequena como a mente humana, diante da mente de Deus. O mundo gosta do esforço moral, da luta moral. O mundo se gloria nessas coisas. O intelecto, a moralidade. O Evangelho não dá a mínima para nada disso. Isso para a salvação não tem valor nenhum. O Evangelho, e aqui eu preciso dizer isso para ir para a sequência final da mensagem. O Evangelho não quer que ninguém cometa suicídio intelectual. Diga-se de passagem. Os maiores nomes do nascimento da ciência verdadeira, todos eram cristãos. Vá fazer essa pesquisa com seriedade e você vai se deparar com isso. Você vai dizer: meu Deus, então foi Deus que inspirou o nascimento da verdadeira ciência. Da modernidade para cá. Cristãos, vários deles, inclusive professores de Bíblia. Faça essa pesquisa com seriedade, sem os livrinhos do colégio. A fé cristã não exige de nós um suicídio intelectual. Mas preste atenção, desde o início, o Evangelho diz que não importa quão capaz um homem seja intelectualmente, quando o assunto é salvação. Não importa. O Evangelho coloca exatamente no mesmo nível a pessoa com o QI mais alto e a com o QI mais baixo. O Evangelho reduz todos a um nível comum, quando o tema é salvação. O Evangelho deliberadamente diz, preste muita atenção, que um dos últimos redutos que precisa cair para que haja salvação é o reduto da intelectualidade. O intelecto precisa se curvar diante do Salvador. O Evangelho não se gloria no intelecto. Mas o Evangelho também não se gloria, e eu preciso enfatizar isso, no esforço e na luta moral. Já desde o princípio a fé cristã diz:
tudo que o homem quiser fazer para se salvar não valerá nada. A sua justiça é como um trapo de imundícia, diz Isaías. Todas as boas, maravilhosas obras que o ser humano tente fazer para se salvar, a Bíblia trata, e o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, como esterco, como refúgio, como algo absolutamente inútil para a salvação do ser humano. O mundo, por causa dessas coisas, odeia o Evangelho. Essa é a questão. Por que o mundo odeia o Evangelho? Porque o Evangelho é absolutamente desconfortável. E Paulo sabia disso. Paulo suportou sarcasmo, zombaria. Com isso, evidentemente, vinha a tentação de se envergonhar do Evangelho. Paulo sabia qual era a mentalidade dos gregos, dos judeus. Sabia qual era o pensamento de quem estava ouvindo a pregação do Evangelho. Qualquer um que queira piedosamente servir ao Senhor, inclusive o pastor Timóteo, pode ser alvo dessa tentação. Mas não apenas isso. Não apenas o Evangelho é alvo de ridicularização, mas em muitos casos é alvo de sofrimento físico. O mundo por vezes não vai se contentar apenas em zombar da fé. Por vezes essa tentação vai atacar, trazendo dor ao corpo. Noutras palavras, o Evangelho de Jesus Cristo inverte as ideias do mundo em todos os aspectos. Ele não se alinha com o mundo. Ele não se alinha com nenhuma filosofia. O Evangelho está absolutamente sozinho, como verdade que é, em pé, sobre as suas próprias pernas, inteiramente diferente do discurso humano. A reação natural, como a gente viu lá em Atenas, não é nem ficar intrigado, não é nem ficar interessado, é rejeitar. Não. O mundo gosta de moralidade humana, de intelecto humano. Não. Sobre isso te ouviremos depois, Paulo. Outro dia a gente para escutar esse teu discurso aí. Não queremos ouvir isso não. O detalhe, por causa disso mesmo, é que a pessoa mais iletrada, a pessoa menos instruída do mundo, pode ouvir o mesmo Evangelho que eu e você estamos ouvindo, como o maior filósofo do mundo, e pela graça receber a salvação. A Bíblia diz que até os loucos vão entrar no caminho. Até quem não tem domínio perfeito das suas faculdades mentais, ao ouvir a mensagem do Evangelho, o poder do Evangelho será tocado e salvo. Mas, finalizando, aqui há uma tentação, envergonhar-se desse Evangelho que não cabe na mente e na moralidade humana. E quando a gente pensa em Paulo, Paulo poderia sair daquele terreno das coisas espirituais e entrar no terreno filosófico. Mas ele sabe que não entra por esse caminho, ou não pode entrar por esse caminho. Ele não deve proceder assim, e não deve proceder assim, porque se ele fizer isso, ele estará negando o Evangelho. Paulo precisa deixar a discussão filosófica para trás, pô-la de fora, e como ele mesmo escreveu aos Coríntios, ele tem que se fazer o quê? Louco, por amor de Cristo. Veja que tentação. Eu não vou pedir para você levantar a mão.
Uma das características do estudo acadêmico, quando você está na faculdade, é a ordenação do pensamento. O estudo acadêmico é altamente sistematizado. Inclusive, a escrita acadêmica tem suas características próprias, técnicas, sua linguagem própria e sistematizada. O Evangelho não é sem sistematização. Inclusive, nessas mensagens sobre Romanos, nós estamos sistematicamente estudando Romanos. O Evangelho não é desprovido de sistematização. Porém, a sistematização do Evangelho sai das fronteiras do natural e entra no universo sobrenatural e da fé. E é aqui que o ser humano se perde. É aqui que ele precisa ter a influência do Espírito Santo e a abertura para o Espírito Santo para a salvação. E ao se abrir, ele experimentará não uma teoria, essa é a condição do Evangelho. Ele experimentará poder. Ele sentirá poder, ele viverá o poder. O poder transformador, que a filosofia não tem, que a ciência humana não tem. Ninguém vai ficar mais santo por causa de uma discussão filosófica. Mas o ser humano será purificado pelo poder do Evangelho. O salvo será purificado. O coração que ele receberá por causa do Evangelho será um novo coração. Ele terá de fato uma nova maneira de ver o mundo, a partir de Deus, e da sintonia do coração dele com o coração de Deus. Isso é completamente sobrenatural. Ele inclusive verá o invisível. Eu não vou também pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós aqui já tivemos experiências sobrenaturais com Jesus? Inclusive quem está começando agora a caminhada da fé, já começa a ter experiências com Jesus. Experiências absolutamente reais e transformadoras. Esse é o poder do Evangelho. Paulo não pode retroceder. Ele não pode reduzir o Evangelho a uma discussão filosófica. Ele precisará indo além fronteira, dizendo: é necessário que o homem creia. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Essa é uma prova. Quem se propõe a dar testemunho de Cristo, por vezes, terá que estar disposto a ser chamado de louco. É isso. É louco, é fanático, é doido, é... Paciência. Essa é parte, ou esse é parte do pacote do Evangelho. O Evangelho de Cristo, vamos dizer isso juntos, o Evangelho de Cristo é sobrenatural. Eu não me envergonho do Evangelho. Ele está sempre exposto a uma enxurrada de ridículo e de descaso. Aliás, uma das boas maneiras de se testar se o que está sendo dito é Evangelho é se isso que está sendo dito incomoda o homem natural. Porque o Evangelho aborrece. Não porque ele é grosseiro, mas porque ele não está condicionado aos caprichos da humanidade, aos valores naturais. O Evangelho aborrece, incomoda. Quem falou isso foi o próprio Jesus. João capítulo 15. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Mas por que não sois do mundo? Antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos das palavras que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Jesus vai além, né? Não apenas haverá rejeição e em alguns casos haverá perseguição. Mas Jesus também promete avivamento. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Haverá aqueles que vão crer na loucura do Evangelho. Portanto, não se envergonhe. Portanto, quando for tentado, dê testemunho de Cristo. Fale do Evangelho. Fale que Jesus faz o que o mundo não faz. Que Jesus liberta como só Jesus liberta. Que Jesus cura as doenças absolutamente incuráveis. Que Jesus transforma como nenhum sistema filosófico pode transformar alguém. Jesus pega o bêbado, o drogado, o depravado e transforma num santo homem. Um homem cheio do Espírito Santo. Só o Evangelho faz isso. Só Jesus faz isso. Dê testemunho. Por favor, fique de pé no seu lugar.